Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os dois álcools mais comuns, o metanol e o etanol. Começando pelo metanol, que é também conhecido como álcool metílico. O metanol é obtido sinteticamente a partir do monóxido de carbono, numa reação que reage o monóxido de carbono com o hidrogênio sob condições específicas e dessa reação surge o metanol. Nesse caso, a mistura de monóxido de carbono e hidrogênio é obtida em um processo carboquímico partindo do carvão coque, que reage o carbono com moléculas de água e produz monóxido de carbono mais hidrogênio, sendo que a mistura de monóxido de carbono mais água, na presença de catalisadores, produz dióxido de carbono mais hidrogênio. Essa mistura de monóxido de carbono e hidrogênio também pode ser obtida num processo petroquímico por oxidação controlada do gás metano. O gás metano reage com átomos de oxigênio, também sob condições específicas, e dessa reação surge o metanol. Industrialmente, o metanol é utilizado como solvente na produção do formol, numa reação em que o metanol reage com gás oxigênio, produzindo o formol mais moléculas de água. O metanol também é empregado para aumentar a octanagem da gasolina. Neste caso, o etanol reage com o hidrocarboneto e o produto dessa reação contém todos os átomos de carbono que estavam presentes nos reagentes, e vocês podem observar que todas as ligações presentes no produto são ligações simples. Agora, a pessoa que manipula o metanol precisa ter muito cuidado, já que este é um álcool muito tóxico. Já o etanol ou álcool etílico é o álcool comum, de extenso uso doméstico. Eu, por exemplo, utilizo o álcool para limpar as janelas do meu carro e também da minha casa. Esse álcool pode ser obtido por fermentação de açúcares. No Brasil, o álcool etílico é obtido pela fermentação da cana-de-açúcar. A sacarose, que é o açúcar presente na cana-de-açúcar, reage na presença de uma enzima com a água e produz duas moléculas menores, uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. As duas possuem fórmulas moleculares idênticas, mas a organização molecular é diferente. Tanto a glicose quanto a frutose, na presença de uma enzima, são ainda quebradas em moléculas menores, sendo duas moléculas de etanol e duas moléculas de gás carbônico. Essas duas enzimas são enzimas produzidas por uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. É a levedura que está contida no fermento e também é a levedura da cerveja. Após este processo de fermentação, o álcool é então destilado, obtendo-se o álcool comum 96 graus GL. Isso indica uma mistura de álcool mais água, sendo que 96% é de etanol e 4% é de água. O álcool anidro ou álcool absoluto é o álcool 100 graus GL. Ele é obtido pela destilação do álcool comum com o benzeno. O benzeno tem a função de arrastar as moléculas de água que estão presentes no álcool comum, ou seja, o benzeno arrasta esses 4% de água. O álcool 100% é que é utilizado na mistura com a gasolina. Para terminar, eu vou fazer uma breve observação sobre a produção de bebidas alcoólicas. Existem dois tipos de bebidas alcoólicas: as bebidas não fermentadas, como por exemplo os licores, e as fermentadas. As fermentadas podem ser não destiladas ou destiladas.
O vinho é um destilado obtido pela fermentação do suco de uva em tonéis. Já o champanhe é um destilado obtido pela fermentação do suco de uva na própria garrafa, e a cerveja é obtida pela fermentação de ervas como o malte e o lúpulo. A aguardente é um destilado obtido pela fermentação do caldo de cana. Já o uísque é obtido pela fermentação de cereais e o cunhaque pela fermentação do vinho. Para vocês terem uma ideia da concentração de álcool que existe nessas bebidas, a concentração no vinho varia de 8 a 12 graus GL, enquanto na cerveja varia de 4 a 6 graus GL. Na aguardente, a variação é de 38 a 45 graus GL e no uísque de 42 a 48 graus GL. Vocês podem observar então que as bebidas destiladas possuem um teor alcoólico maior que as não destiladas. O álcool etílico também é um álcool tóxico, sendo que 0,1% de álcool no sangue já afeta a coordenação motora e 0,6% pode provocar a morte, já que o álcool age como um depressivo do sistema nervoso central. Daí a importância da lei seca que vigora hoje no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.